Olá, olá, olá. Tudo bem? Prazer estar novamente aqui com o nosso povo da TV Repensar, retornando depois de tanto ter passado. Estamos iniciando um programa que chama-se História Viva. Para iniciar este programa, eu vou utilizar e explicar o porquê História Viva. Há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam muitos dias e são muito bons. Há homens que lutam muitos anos e são melhores, mas há os que lutam toda a vida. Esses são os imprescindíveis. Gente, este programa vai tratar sempre dos imprescindíveis. Hoje, abrindo esse programa, temos a honra de entrevistar o nosso querido companheiro, colega, administrador de nossa TV Repensar, Leonardo Bastos. Obrigado por ter aceitado, Leo. E então vamos conversar com um dos tantos imprescindíveis. Tudo bem, Leo? Obrigado por ter aceitado. Tudo bom, Rosa? E Tudo bem. Obrigado pelo imprescindível, né? E você também, né? Você fez falta aí enquanto você esteve, né? Um pequeno tempo, um pequeno período fora da TV, né? Por questões pessoais, né? Mas é um prazer estar aqui com você, né? E também é uma responsabilidade, né? De todos da TV, eu ser o primeiro a ser entrevistado. Então, obrigado pela referência, né, que fez a mim. E vamos lá, né? Pergunte vamos lá. E eu respondo. Leo, os imprescindíveis somos rebeldes, né? A gente não gosta muito de determinadas questões, porque precisamente quem muda somos nós, da base, né? Então, somos rebeldes. Agora eu quero muito saber de ti, meu querido. Para começar, eu sei que tu tens um belíssimo e longo currículo. Mas eu não quero falar com o profissional, eu quero falar com o militante, eu quero falar com o Leonardo, com o nosso Leo. Leo, conta um pouquinho onde que tu nasceu, a gente sabe que tu é carioca, o que tu fez na tua juventude, tu é filho único, conta um pouquinho essas coisas que os imprescindíveis, nós mexemos nesses médios. Conta um pouquinho da tua história. Na verdade, eu não sou carioca, eu sou fluminense. Eu nasci no estado do Rio, né? No antigo estado do Rio, porque tinha o estado do Rio e o estado da Guanabara. Carioca, hoje é quase que uma condição de vida, né? Lá nós temos carioca, né? Nós temos nordestino, nós temos paulista, temos mineiro. Então, é quase que uma condição de vida diferenciada, né? Então, mas eu fui muito cedo eu nasci em Campos, né? Terra do petróleo, e veja só, hoje eu sou petroleiro, né? Quer dizer, já estou há 32 anos no ramo de petróleo. E eu nasci na terra do petróleo, Campos, né? Campos, Macaé, eu nasci em Campos. Campos do Goytacazes, né? Também, a terra dos indígenas. Também eu tenho uma ONG com nome indígena também. E aí a gente vai chegar lá. Eu fui muito cedo... eu quero conhecer o nosso companheiro. Eu fui muito cedo para o Rio. Eu fui muito cedo para o Rio, com 3 anos de idade, para Jardim América. E eu sou de uma família numerosa, né? 7 filhos. 5 homens e 2 mulheres. Eu sou o segundo, né? E aí, na minha infância, eu passei em Jardim América, né? Família de classe média, na época, média baixa, vamos dizer assim. Hoje, eu posso me considerar média, né? Classe média. Uhum. E eu fui muito cedo para São Paulo. Eu fui com 9 anos de idade. Meu pai foi para Mococa, interior de São Paulo, né?
terra lá da vaquinha Mococa, lá do leite Laticínios Mococa, e ele foi a trabalho. E meu pai, desenhista projetista, e eu aprendi muito com ele, né? Por ser desenhista projetista, e ele sempre queria que eu seguisse a profissão dele, né? E aí, nós ficamos em Mococa dos 9, eu fiquei dos 9 até os 11 anos, 3 anos, e voltamos para Jardim América. E depois fomos nos estabelecer em 73, em Duque de Caxias, né? Baixada Fluminense. Meu pai comprou uma casa lá e fomos para lá, né? Um bairro de classe média, né? Laguna e Dourados, e fomos para lá. Eu morei em Duque de Caxias 25 anos. Tá? Isso é para fazer um panorama assim, bem rápido. Então, aos 14 anos, como meu pai, com 5 homens em casa, meu pai queria alguém que seguisse a profissão dele. Então, eu trabalhei com ele com 14, 15 anos de idade. Veja só, hein? Menor de idade trabalhando. Mas eu trabalhava lá... E nós estamos contra isso, né? Olha como é que é. Naquela época fazíamos, é verdade. Eu trabalhei como desenhista projetista, né? Meu pai é desenhista projetista, e ele sempre achou que eu tinha ideias, né? Ideias mirabolantes, né? Eu tenho sempre ideias mirabolantes. Então, eu tinha ideias, né? E servia para projetos. Então, fui desenhista copista dele, e ele fazia os projetos, eu fazia os desenhos, né? Eu ia ele trabalhava, ele era um excelente projetista, sabe? O melhor projetista que eu já conheci, né? Não porque era meu pai, mas meu pai projetou grandes coisas, grandes projetos, como o primeiro caminhão-bomba do Corpo de Bombeiros no Brasil, a primeira escada Mageiros. Ele foi um dos projetistas do Urutu, do carro de combate Urutu, né? E do Cascavel, né? Os dois anfíbios, né? O Cascavel de esteira, projetou lá em São Paulo, né? Ele foi um dos projetistas. Ele projetou a maior máquina de perfuração de solo do mundo, né? E ele trabalhou numa empresa no Rio de Janeiro chamada Maxonda, também trabalhou na Capi. Então, ele trabalhava muito com hidráulica. Então, meu pai era fã da hidráulica. E eu aprendi muito com ele. Mas eu tive um detalhe, né? Eu entrei no segundo grau muito precoce, né? Eu entrei com 13 anos de idade, né? No segundo grau. Naquela época, era o segundo grau, porque o ensino médio só surgiu em 1983. Na época, era o segundo grau profissionalizante. Eu entrei com 13 anos de idade e eu tive que escolher entre as profissões, né? Aí, o que eu escolhi? Eu fiz lá um teste, né? E aí, eu achava que eu iria trabalhar em laboratório clínico. Aí, uma professora no primeiro ano do segundo grau, Thelma, chegou para mim e falou assim: Leonardo, você tem aptidão para ser químico, e não clínico, químico. Aí eu entrei no segundo grau, estudando química. Então eu fui, e aí me apaixonei pela química, e eu falei para o meu pai, pai, eu vou ter que abandonar o desenho e o projeto, porque a minha vida é química, né? É o que eu escolhi, e eu vou ser químico. E ele recebeu de boa isso aí. Como é que se deu essa questão? Eu sei que estou te atrapalhando, mas é precisamente para que quem nos está assistindo entenda. Sim. Como é que um menino, né, consegue, mesmo sendo seu pai, ser um projetista, não sendo uma questão que vem dele, né? A sua aptidão era outra, e consegue essa proeza. Conta um pouquinho isso. Você está falando... porque o meu irmão mais novo, o Roberto, né, que é o quarto filho, ele conseguiu, ele foi para o desenho, né? Trabalhou com meu pai durante muito tempo, com desenho e projeto. Então,
ele praticamente me substituiu. Meu pai sempre queria que eu ainda estou com alguns Sim, projetos do meu pai. Eu estou com sim, alguns mas tu projetos. conseguiu te adaptar, é isso que eu quero colocar para as pessoas verem a tua inteligência desde jovem, desde Sim, muito jovem, desde pivete, entendeu? Um menino com 14, 13, 14 anos, ou um pouco antes, consegue estar à altura do pai, que é um profissional em desenhos, né? Em projetos, um projetista. Então, isso é que começa a nos mostrar o que vem depois do Leonardo Bastos no resto da sua trajetória de vida. eu acho, Continua, meu amor. Rosa, eu acho que realmente aí foi eu já era muito agitado, vamos dizer assim, né? Eu gostava muito de química, tinha uma ideia, né? Com 9 anos de idade, lá em São Paulo ainda, antes de vir para o Rio, de voltar para o Rio, meu pai e minha mãe deu para os filhos, né? Não só para mim, o pequeno químico, né? Uma caixinha com várias experiências e a gente fazia. Tinha lá um móvel que meu pai e minha mãe deu para os filhos, e nós temos o nome de laboratório. A gente fazia as experiências ali. Então, foi muito interessante. Em São Paulo, foi uma vida bucólica, né? Com muita fazenda, muita natureza. E eu tive algumas atividades, né? Já retrocedendo um pouco, eu tive muitas atividades diferenciadas, voltadas para o meio ambiente, né? Meu pai era caçador. Desde criança, meu pai era caçador. Meu pai tinha várias armas em casa, ele me deu uma arma, né? Eu tinha uma espingarda, meu irmão tinha uma 32 espanhola, uma arma espanhola. Meu pai tinha uma Winchester 44, aquelas armas de E filme tu de aprendeu a tirar? sim, Ele te ensinou? com 10 anos de idade. 10 anos de idade. E eu ia caçar com ele. Só que aí nós começamos a mudar as coisas, né? Nós começamos a ter ideia do que era caçar, do que era matar animais, e depois de algumas experiências assim traumatizantes para crianças, né? Meu pai matou uma paca, estava prenha, estava prenha, matou. E aí teve outras experiências também que para nós, né, foi assim muito forte, né? E nós pressionamos meu pai a vender todas as armas. E meu pai se desfez de todas as armas, seguindo o conselho dos filhos. Olha, não deve caçar mais. Nós devemos preservar a natureza. A Então, nós tínhamos natureza. animais em casa, nós tínhamos siriema, nós tínhamos diversas dezenas de fazões, a gente criava codorna, tinha iambu chororó, tinha pica-pau, que a gente encontrava na mata, a gente encontrava ninho de pica-pau, maritaca, maritaca, periquito, chamado periquito verdadeiro, tuim, né, que um periquito pequenininho. Então, até os 11 anos de idade, nós conseguimos mudar a ideia do meu pai, de caçador, né? Ele deixou de Sim. caçar ouvindo os filhos, né? E aí, nós viemos para o Rio, trouxemos uma viadinha, uma corsa, né? Que meu pai, na época, acabou matando a mãe, nós ficamos com a filhota, né? Uma Uhum. viadinha, uma corça campeira, né, que não tem chifre, Sim. e nós levamos para o Rio, a Mimosa, demos o nome dela de Mimosa, Pita, aí fomos criar um sítio do meu tio em Xerém, né, aonde terra aí do Zeca Pagodinho, né? Então, nós criamos lá no sítio, lá, a Mimosa, nós criamos pica-pau, tínhamos 4 pica-pau em casa, praticamente mansinho, comia na nossa mão. Então, ouriço cacheiro que nós tínhamos em casa, nós tínhamos uns bichos totalmente diferentes, né? Uns pets Uhum. diferentes de todo mundo. Então, eu juntei, né, a parte de meio ambiente
né, quando criança, dos 9 aos 11 anos, que eu aprendi muito, e também comecei a ler a parte de química. Quando eu entrei no segundo grau, com 13 anos, né, eu escolhi química e acabei gostando de química. E aí eu fui para química. Eu terminei o segundo grau com 16 anos de idade, né? O segundo grau. Eu passei, eu fazia concurso. Essa gatinha está me perturbando. A minha gatinha está me perturbando. Ela quer ficar no colo, aí fica me arranhando. Minha gatinha siamesa. Aqui, minha gatinha aqui. Minha gatinha siamesa. Ai, que lindo! Perturba. Cristal. Ah, ele eu leio também. Ah, eu achei que era uma mimosa também. Não, eu leio esse. E aí, eu fiz vários concursos, né? Eu era menor de idade, eu fazia tudo como for concurso. Eu passei 4 vezes na Petroflex, antiga fábrica de borracha da Petrobras. Deixa eu botar a gatinha ali no quarto, ali, senão ela não vai me deixar. Eu passei 4 vezes na Petroflex, só que eu não podia trabalhar, porque eu era menor de idade. Antiga fábrica de borracha da Petrobras. Depois eu E aí, como é que fazia? Te deixavam fazer o concurso, mas não te deixavam trabalhar. Não, porque eu era menor de idade. Mas eu fazia para ganhar experiência. Eu passei 2 vezes na Texaco, passei 2 vezes na Shell, passei 2 vezes, em época muito distinta, na Bayer, passei na Lautier Aromatic do Brasil, uma empresa francesa. Eu fiz mais de 30 concursos, passei todos eles, né? A maioria em primeiro lugar. Eu zerei a prova do Sesgran Rio, eu era um CDF em Química. Quer dizer, até hoje, eu me considero um expert em Química. Eu conheço a tabela periódica de cor e salteado, né? Isso, claro. Já sou formado há 42 anos como químico. Tá, me diz uma coisa, me deixa te fazer uma pergunta que me parece, isso é viagem minha, de que, de repente, por aí, tu poderias estar observando algumas questões que estivessem acontecendo com os trabalhadores e com as trabalhadoras. Ou não, nessa época tu já não pensava ainda nada sobre isso? Naquela época, nós tínhamos bastante emprego, né, na época final da ditadura militar, né, e tínhamos repressão, né, nós tínhamos repressão. Eu fazia, por exemplo, eu dei aula de laboratório, né, com 16 anos, aula de técnicas de química, de química, né, práticas e teóricas. Então, por exemplo, eu fazia foguetes. Não vou falar qual era o combustível que eu usava, né? Eu usava um carbonato, né? Eu tinha que pedir permissão, eu tinha que ter autorização, né, do diretor junto à Polícia Federal para comprar. Né? Era um controle muito grande de armas, explosivos e tudo. Era um controle assim, muito forte. A gente, naquela época, eu menor de idade, né, mas a gente notava que tinha como se tivesse olhos, né, nos vigiando. Né? Alguma vez sofresse repressão nessa... Não, como estudante não. Não, como estudante não. Eu terminei o segundo grau, fiz o técnico, porque eu escolhi uma faculdade, passei no vestibular da Sesgran Rio, e fui estudar à tarde na Faculdade de Humanidades Pedro II, né, em São Cristóvão, porque era à tarde. As outras que eu escolhia era tudo tempo integral. E eu tinha que trabalhar, porque minha família precisava que eu trabalhasse, né? Eu não tinha condição, minha família não tinha condição de pagar faculdade particular, né? Nunca teve. E aí eu queria passar para o segundo, eu queria passar para o EPRJ, fundão, né? Ou então o ERJ, que é estadual.
Tá? E eu também tinha rural também, tinha engenharia química na rural, mas era muito difícil passar. E a gente sabia que naquela época a gente tinha o seguinte, que não é diferente de hoje, né? A gente via nos pátios das universidades públicas, os pátios cheios de carro importado. Naquela época, um carro importado tinha que ter guia, uma tal de guia azul, sei lá. Eu lembro mais ou menos que era uma dificuldade, né, muito, muito grande de ter um carro importado. Mas a gente via só carro. Quer dizer, a elite usava as universidades públicas em detrimento daqueles que realmente precisavam. O meu irmão, por exemplo, Alexandre, o mais velho, ele, com 14 anos de idade, ele ia estudar, ia fazer lá o segundo grau, na Praça da Bandeira. Ele, com 14 anos de idade, ele pegava trem de madrugada, ele saía de casa às 5 horas da manhã, pegava trem lotado e tudo, para ir para a escola, uma escola pública, né? Eu estudei em escola particular. Meus pais tiveram uma grande dificuldade de pagar os meus estudos, mas porque não tinha escola pública de qualidade, não tinha, né? Não tinha. Sim, naquelas épocas era isso, exatamente. Não se tinha, não era só aqui, né? Eu vou te dizer, no Uruguai nós tínhamos escola pública de qualidade, mas não era com livre acesso para todo mundo, né? Então, a maioria ia para particular. Segundo grau não tinha público, não tinha. Tá? Aí meu irmão foi estudar, nós morávamos no Duque de Caxias, meu irmão tinha que estudar na Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro. Ele saía de madrugada de casa para poder ir lá. Ele fez lá tradutor e intérprete, porque lá era público, né? Não lembro agora o nome da escola, né? Mas o pessoal sabe ali, logo ali na Praça da Bandeira, ali, uma escola pública ali, não me lembro agora o nome, não lembro. Então... Em algum momento da tua vida, tu sabe que eu vou te atrapalhar mesmo, em algum momento da tua vida, em algum momento da tua vida, depois de ter passado algumas questões, voltaste à tua escola, voltaste àqueles momentos, ou nunca mais tu voltou, não sabe mais nada, não seguiu adiante? Não, eu acompanhei os meus amigos, né, meus colegas, né, de segundo grau, eles me acompanharam e foram, alguns foram comigo também para o ensino técnico, né? Porque eu cheguei e falei assim, eu prefiro sair técnico. Eu já tinha uma visibilidade, falei, vai ser difícil arrumar emprego lá na frente com diploma universitário. Então, eu vou fazer o técnico primeiro para depois fazer a universidade. Eu fiz o técnico, nunca mais fiz, né, a faculdade. Vim fazer a faculdade com 40 e poucos anos, 44 anos. Né? A primeira faculdade. Uhum. Então, eu estou fazendo a segunda, estou terminando a segunda de gestão ambiental. Fiz a primeira de gestão ambiental na Unicinos, estou fazendo a segunda. À distância, né? Estou fazendo na Estácio de Sá. Né? Estou fazendo duas, já é a minha segunda gestão ambiental. Então, naquela época, eu não fiz faculdade. Por quê? Era mais fácil você arrumar emprego, né? Como técnico como técnico do que com o ensino superior. Era muito difícil. Por exemplo, a gente já sabia naquela época, para ir para medicina, ou engenharia, ou direito, eram as três carreiras mais procuradas. Era muito difícil entrar numa universidade. Né? E outra coisa, preto, nem pensar porque estava fora. Eu nunca tive um amigo negro, sabia? Um colega negro, nunca tive na minha escola, nunca tive. Na minha trajetória como estudante, eu nunca tive um amigo negro, nunca. Um colega negro. Por quê? Nunca tive. E aí eu tinha os meus amigos de bairro, né? A maioria eram mulatos, né? E negros.
Sim. Agora, na escola, não. Na escola, não tive. Então, Olha só. era É uma num muito... estado majoritariamente negro, né? Sim, então, olha só, eu estudava na escola particular, porque não tinha escola pública de qualidade, não tinha. Eu não me lembro, se me perguntar hoje qual é a escola de segundo grau que tem em Duque de Caxias, pública, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Não sei. Tá. E aí, Deixa, eu morei lá 25 deixa, anos. Fala, vou te sacanear um pouquinho. pode falar. A gente, eu não sou jornalista, né? Mas eu sou curiosa, eu sou militante, né? E os militantes somos curiosos. E aí uns passarinhos me disseram, o Leonardo Bastos, o cara trabalhou no meio artístico, o cara andou naqueles bandas lá. Conta um pouquinho dessa história, como é que tu chegou a esse ponto? Mas antes de chegar lá, eu fui para o Exército, né? Porque era obrigatório, né? E eu tinha que servir, não tive jeito, né? Senão eu Tu iria. foi servir, tu É, serviu então. sim, eu fui para o Exército, né? Hoje eu sou segundo tenente do Exército, né? Da reserva. Eu fiz CPOR, Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, no Rio, né? E eu fui para lá e eu passei um concurso porque eu tinha a possibilidade de não servir. Porque no CPUR só servia estudantes, né, universitários, né, e aqueles que desejavam ir para o Exército, né? Só os voluntários. Quem queria continuar a carreira. Não, aí não teve jeito. Eles me pegaram, né? Eu fui o segundo colocado no CPOL, me pegaram, não teve jeito. Eu tive que largar a Petrobras, porque eu já estava como estagiário da Petrobras, como analista químico, e eu tive que abandonar tudo por conta do Exército. Eu chorei, sabe? Me revoltei, mas não teve jeito. Eu tive que servir. E aí É, o capitão lá, o capitão Ricardo Caé, ele falou para mim, na época ele era tenente, ele falou para mim assim, o Bastos, era o meu nome de guerra, né? É melhor você servir na boa, porque senão você vai ficar reprovado aqui, no CPUR, e vai voltar no que vem, vai servir na tropa, como soldado. Então você sai aqui como oficial, e aí eu fui. Eu tive algumas dificuldades, porque eu tive um princípio de a mágica deles, né? não teve jeito. Eu tive que servir. Né? Eu tive que. Porque era melhor sair como oficial do que sair como soldado. Né? Sim. E aí eu fiz. Foi escolha, mas eu tive que escolher porque não tinha opção. Eu não tinha opção. E ali eu aprendi assim, ter postura, né? Diferente desse traste aí que não tem postura nenhuma, né? Tem postura de um miliciano no boteco, né? Não, eu aprendi postura de oficial, tudo. Aí, não sei quem foi que me falou, não sei aonde, assim, porra, você é elegante, você podia ser modelo. Aí eu falei, eu fiz o curso de modelo do Senac, né? Eu fiz até junto com a Xuxa, o curso da Bruna Brantes, né? Que é lá no centro do Rio, né? Que é uma grande coreógrafa, né? Professora de modelos. Uhum. Eu fiz lá o curso com ela, né? Junto com a Xuxa até. E frequentei, né? O meio artístico, né? E nesse meio artístico, Quantos anos tu tinha naquela época? 20 eu tinha, anos? não, eu tinha 20 anos. Aí o que aconteceu? Eles me mandaram, eu pedi baixa, né, no Exército, pedi baixa, e fui trabalhar como químico, como conferente, né, na parte técnica, né, de uma empresa de laticínios em Nova Iguaçu. Eu acho que até acabou, né, que é leite Mimo, leite Vigor, era o leite mais conhecido na época, né, mas tinha queijo, tinha outras coisas.
eu fazia controle de qualidade. Eu trabalhei ali 8 meses ali. Aí, eu trabalhava em turno, né? E namorava uma garota num salão, né? Que foi o segundo salão de cabeleireiro no Brasil. Segundo salão de cabeleireiro. Ah, somos colegas, hein? E o Diniz Cabeleireiros, né? Em Duque de Caxias. O primeiro foi na Presidente Vargas, de cabeleireiro no Brasil. O primeiro foi na Presidente Vargas, o segundo foi em Caxias. Aí eu namorava lá, tinha um cabeleireiro, eu era sósia dele, muito parecido com ele. Era Rodrigo, não lembro agora o sobrenome. O Rodrigo foi para outro salão que estava abrindo, na zona sul do Rio, e os clientes, como eu namorava a garota, né, uma funcionária do salão, eu estava sempre lá. E aí as clientes chegavam, e quando eram abordadas não, eram reconhecidas lá pelos funcionários, aí perguntava, você cortou com alguém, você prefere alguém? Eu cortei com ele, apontava para mim. Eu falei, não. Eu não sou Rodrigo, sou Leonardo, você está confundindo. Não, mas cortei com você. Não, cortou comigo. Aí o Diniz falou para mim assim, Wilson Diniz Teixeira, eram 4 irmãos. Wilson Diniz Teixeira, Nilson Pires Teixeira, não, esqueci o nome do outro. Eram 4. Arthur Neto, que era o nome mais diferente, ele era mais cantor, mas ele era cabeleireiro, né? Mas ele era cantor. Fez várias músicas por Roberto Carlos também, né? Era músico, né? E tinha um grande conhecimento no meio artístico. Aí o Wilson chegou para mim e falou assim, Leonardo, você quer trabalhar como cabeleireiro? Eu falei, Wilson, eu não sei segurar uma tesoura, Luiz. Aí ele falou, não, eu te ensino. Você faz o seguinte... Químico como cabeleireiro. Você vai trazer 50 amigos seus aqui, vai cortar cabelo dos 50, eu vou. E aí você vai ser amparado, tem vários cabeleireiros aqui que vão te ensinar a técnica e tudo mais. Aí tudo bem. O primeiro cabelo, inclusive é meu amigo no Facebook hoje, né? Ele era bancário, ele era sindicalista, né? Deve ser até hoje, né? É o Edmilson, né? Aí eu cortei o cabelo do Edmilson, tudo, e me ensinaram a cortar cabelo, o básico. Eu fiz 14 cursos a nível internacional, com Wilfried Kalbach, um alemão, Henrique Pianta, da Colômbia, Jorge Capur, da Espanha, Sebastian, dos Estados Unidos, um grande Alexandre, que na época era o melhor cabeleireiro do mundo, era o Alexandre francês, Joshua Galvin, um inglês. Então, fazia ateliês técnicos, né, pela Vela, pela L'Oréal e outros, né, outras empresas, e peguei a tarimba, fiz concurso, participei de concursos, e aí eu comecei a cortar cabelo de artistas. E eu fui convidado para fazer desfiles. Eu fiz vários desfiles, né? Eu fiz... Legal. Eu penteava 4 Miss Brasil, eu penteei 2 Miss do Rio de Janeiro, Miss Rio de Janeiro, a Fátima Pimentel, que era Miss São João de Meriti, Mari Cláudia Ferreira, que foi terceira colocada no Miss Rio de Janeiro. Que legal, que o passarinho não me mentiu. E aí, uma das minhas modelos foi minha esposa, 29 anos, a Sara Mendes. Ela era atriz da Manchete. Ela fazia vários casos especiais na Manchete. Ela trabalhou também com o diretor da Globo também, que chamou ela, foi para o SBT, e aí chamou ela para trabalhar como protagonista na novela Brasileiros e Brasileiras em São Paulo. Ela não quis ir, né? Então, ela era modelo da poesia, modelo internacional da poesia. Então, eu trabalhei com muitos artistas, né? Claro. Muitas modelos da Playboy, modelos da Eliela, né? Da revista Eliela, da revista Playboy. Então, eu trabalhei com várias delas. No Fantástico tinha um quadro chamado As Meninas do Fantástico. Eram 8, eu penteava 6 delas, né? Antes tinha o Flávio Cavalcante, que tinha um programa chamado Louras contra as Morenas. Eu penteava
a líder das louras, que era a Cristiane Carmel, né, uma modelo, e também penteava a líder das morenas, né, que era... não lembro o nome dela agora, não lembro o nome dela. Não, tá bom, tá bom. Então, E me diz uma coisa, esse teu tempo ali, né, no meio artístico, são as voltas da vida, e essas experiências são fantásticas. Quando é que tu começa, né, quanto tempo durou esse tempo, e quando é que uma coisa que nós tem como imprescindíveis, a curiosidade, quando é que tu começas a te identificar como um trabalhador? tá. Aí que vem as coisas. Eu era cabeleireiro, né, de desfiles e era petroleiro. Né? Era petroleiro. Sim, sim. E eu trabalhava em turno. Primeiro eu trabalhei na Bayer, né? Eu era técnico de operação da Bayer, e fui para a refinaria de Manguinhos. Na Bayer era muito complicado o sindicato de lá. Era pelego, era um sindicato pelego, era difícil. A gente brigava muito até contra o sindicato, né? Os trabalhadores, a gente fazia greve, tudo, era muito difícil, né? Então foi na parte do petroleiro que tu começou a notar coisas diferentes. Em 1987, eu fui para a refinaria de Manguinhos, petroleiro, e eu cortando cabelo. Cortando cabelo para fazer desfile. Então, fazer desfile e Sim, sim. cortava cabelo ao mesmo tempo, fazer as duas coisas juntas, né? Sim, Como eu é na trabalhava, idade que a gente está mil aí. eu trabalhava 6 horas no turno, eu saía meia-noite e ia para o desfile. Então, voltava do desfile, pegava meia-noite e por aí vai. E aí, nós tivemos em 88, nós tivemos a Constituição, 5 de novembro, 5 de outubro de 88, né? A Constituição Federal. E ali Sim, é 1981. ficou definido, por exemplo, na Constituição, de que empresas com mais de 200 funcionários deveria ter comissão de base, comissão de fábrica. Aí era uma pendência que a gente tinha no Sindipetro, do Rio de Janeiro, né? Em 88, eu falei, nós temos que implantar a comissão de base. Então, eu fui eleito, fui escolhido, né? Fui indicado e fui eleito pelos trabalhadores da refinaria de Manguinhos, o primeiro membro petroleiro, né, de comissão de base no país. Foi no dia 2 de agosto de 1989 que eu fui eleito. Né? Primeira comissão de base petroleira e a primeira comissão de base do país, a segunda, porque a primeira era da Ford. Eu tive em São Paulo para aprender com os sindicalistas lá da Ford, como era uma comissão de base, né, uma comissão de fábrica, aprendi muito lá. E aí eu fui o único petroleiro do Rio de Janeiro, comissão de base, e foi muito difícil, sofrendo muitos ataques. Aí nós conseguimos, a muito custo, montar uma comissão de fábrica boa, né? Com 10, chegamos a ter até 10 componentes na comissão de base, conseguimos aumentar. Era o elo que a gente tinha entre o sindicato e empresa. Uma empresa, na época, Sim. era paternalista, que era do Grupo Peixoto de Castro, e nós conseguimos ter grandes nomes lá. Hoje nós temos, por exemplo, diretor do Sindipetro, no Rio de Janeiro, o Antônio dos Reis Furtado. Ele era da comissão de base, né? Era da comissão de base junto comigo. Então, era eu, o Furtado, o Roberto Odilon Horta, nós tínhamos o outro que era o Marcos Horta, né? Que não tinha nada a ver com o Odilon, né? Eram diferentes, mas dois Hortas, né? O Odilon e o Marcos Horta, e vários outros companheiros que foram agregando. Aí começou os embates muito fortes, né? Eu sofri muitas. Aí eu fui eleito diretor do sindicato na primeira gestão. Eu fui 3 vezes diretor do Sindipetro no Rio de Janeiro. 3 vezes. E 2 no Rio Grande do Sul. Agora mais recente, né? Então, os ataques foram muito, muito ferrenhos, né? E eu nunca fugi da briga. Então, voltava muito para mim, né?
todas essas brigas, né? Eu fui muito atacado, né? Lá na Claro. refinaria. Me sugeriram, eu fiquei lá 11 anos, né? Apanhando, 11 anos apanhando. E aí os advogados sugeriram que eu pedisse demissão para sanear um pouco as brigas. Ali, porque eu fui do CONSEST, Conselho Estadual de Saúde do Trabalhador, né? Eu lutei pela implantação das NRs, as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, na década de 80 e 90. Né? Eu trabalhei na NR1, NR5 da CIPA, NR6, EPIs e EP6, né? dos equipamentos de proteção coletiva. Trabalhei nos exames médicos, né? Na implantação dos exames médicos, NR7, NR9, né? E aí de segurança também, NR10, elétrica, NR13, vaso de pressão e caldeiras. Aí depois o Roberto Odilon Horta assumiu, né? Eu fiquei depois na NR15. Eu fui membro da Comissão Nacional... Quantos anos tu tinha, mais ou menos, para situar nossos telespectadores, né? Ou nossos... Como é que se diz a nível... quantos anos? Quando eu entrei como diretor do sindicato, né, da primeira gestão, eu tinha 27 Já estaria aqui com 30 anos? 27 anos. 27. 27 anos. 27. Outra pergunta, outra questão relacionada ao movimento sindical. Geralmente, 99,99, tu e eu e muitos imprescindíveis por aí, sabemos que a gente tem vinculação partidária, né? A pergunta que quero te dizer, como dirigente sindical, tu já estavas vinculado a algum partido? Não. Tu te vincula, então tu começou a tua luta como trabalhador de fato. Exatamente. Mesmo. Eu fui convidado... Em que momento da tua vida tu te filias, se tu é filiado, aí a que partido? O que faz com que tu tenha que te filiar? Eu sou filiado ao PT desde 2003. O que aconteceu? Eu fui convidado para ir para o PT, né, naquela época, pelo Jorge Bittar, que era engenheiro da Embratel. Ele foi candidato a governador no Rio de Janeiro, e ele falou assim: Leonardo, eu vou abonar a tua ficha. Naquela época tinha negócio de abono de ficha. Eu falei com ele, Bittar, eu prefiro não me envolver em política partidária agora, porque a minha política agora é sindical. Eu não quero misturar as coisas, porque dentro do sindicato era uma briga muito grande entre correntes. Naquela época tinha convergência socialista, tinha articulação, eles brigavam. Todo mundo me queria. Eu era independente dentro do sindicato. Né? E aí... É o discurso que todos nós fazemos, e não é apenas discurso, é fato, né? As pessoas acreditam, eu te fiz a pergunta porque assim, as pessoas acreditam que a gente está na luta por interesse político de outros. E, na realidade, a gente inicia sua luta por interesses políticos de nós mesmos, né? Por encontrarmos travas nas nossas próprias vidas. É aí que, muitas vezes, a gente terminamos nos vinculando. As minhas conquistas como diretor sindical, várias, mas eu tenho duas que eu posso nomear. Na ação, no leilão da Vale do Rio Doce, a ação que barrou o leilão da Vale do Rio Doce por 14 dias, a ação é minha. A ação é minha, e do Mozart Smith Queiroz e do SNAR, são três. Nós fizemos uma ação popular para barrar a venda da Vale do Rio Doce. Né? Então, ali era muito embate tudo. A minha ação da Vale do Rio Doce nós ganhamos em duas gestões, nós já ganhamos em duas instâncias, né? Porque eles conseguiram, o FHC, na época, conseguiu derrubar a nossa liminar 14 dias depois, e a nossa liminar ela foi enviada para Marabá, no sul do Pará. Nós ganhamos lá em Marabá,
ela foi para Belém, nós ganhamos, está hoje no STJ. Desde 2017, está no colo lá do Múcio, acho que é Múcio o nome dele, do ministro Múcio, está no colo dele desde novembro de 2017. Nós já ganhamos em 2 instâncias. Tá? Tudo leva a crer que nós vamos ganhar. A Vale do Rio Doce vai ter que ser devolvida para a população brasileira. Tá? Essa foi está lá, está correndo lá. Então, esse foi o empenho meu como diretor. E vários outros, várias ações que nós ganhamos, né? Por exemplo, da URV, eu ganhei, foi empenho pessoal meu. Se estiver assistindo aí o Bernardo, por exemplo, Celivaldo Bernardo, que foi meu colega lá de engenharia, o Marcelo Coutinho, o Ed Lima e vários outros, eles vão saber. Eu corri atrás de todo mundo para pegar procuração, para entrar com ação. Se hoje nós temos ação ganha, sem falta modéstia, se deve muito a mim, porque eu ia no turno para pegar a assinatura de todo mundo. Pegar 200, 300 assinaturas, uma a uma. Eu ia pegar a assinatura de aposentado em casa. Uma outra questão também como diretor foi a maior distribuição de renda do país, né, em toda a história. Foi a devolução do imposto do FGTS, dos planos Bresser, Collor 1 e Collor 2. Nós perdemos a ação de Manguinhos, mas nós levantamos a hipótese com os advogados do sindicato se poderia a gente ganhar a ação em cima do fundo de garantia. E nós ganhamos. Ganhamos até em última instância, e depois nós espalhamos para todos os sindicatos no país. O que aconteceu? A Caixa Econômica perdeu em todas as instâncias e teve que fazer um acordo e devolveu para os trabalhadores mais de 350 bilhões de reais, teve que devolver aos trabalhadores. A ação é minha e do Odilon, do Roberto Odilon Horta, do sindicato. Então... essa é a luta verdadeira que é feita e vou seguir insistindo pelos imprescindíveis. Não são nossos representantes oficiais. Rosa, eu tenho que contar essa parte que é muito chega a ser engraçado. Conta. Os advogados, nós chegamos para os advogados eram o Mário Sérgio, que hoje é desembargador, era advogado do sindicato, hoje é desembargador, eu acho lá na região de Niterói, alguma coisa ali, né? E o outro, eu esqueci o nome do outro, do outro advogado, o que aconteceu? Nós chamamos os advogados, eram 3, falaram, tem condição de colocar essa ação contra o fundo de garantia? Eles, olha, tem uma brecha aí, nós entramos e ganhamos. Não vamos divulgar agora, vamos ganhar até a última instância. Quando nós ganhamos em última instância, os advogados espalharam para todo mundo, para toda a CUT, e a CUT espalhou para todo o sindicato. Olha, entra com essa ação, porque o sindicato ganhou. E nós ganhamos e levamos a todo mundo a ganhar. Aí, por aquela enxurrada de ações, a Caixa Econômica teve que, como diz a as pernas, não teve jeito. Olha, vamos devolver os 350 bilhões de reais para todos os trabalhadores. Então, foi a maior distribuição de renda do país. Né? E a ação começou... Dá um orgulho, né? Eu falo isso... Imagino que tu deves de te sentir muito orgulhoso dessa tua luta, né? Eu falo com orgulho. Aí, o que aconteceu? Olha só, Rosa. O Odilon, o Roberto Odilon Horta, que era autor da ação junto comigo, da devolução do Fundo de Garantia, né? Dos planos Bresser e Collor, 1 e 2. O Odilon, ele era da Comissão Nacional do Benzeno. Eu era da Comissão Nacional do Indicador Biológico do Benzeno. Então, eu estava muito na Fiocruz, né? Com a Jorge Machado, médico, né? Dr. Jorge Machado, Fátima Sueli Ribeiro Neto, lá na Fundacentro, com a pesquisadora lá, Grau 3, lá, que é muito minha amiga, doutora Arline Arcuri, né? A gente debatendo e conseguimos achar um indicador biológico melhor para designar o benzenismo no trabalhador. O Odilon, ele estava nas reuniões lá em Brasília, ele chegou para mim e falou assim, Leonardo, você não sabe da maior. Eu falei, conta. O FHC
ele todo dia, ele toma café da manhã com os ministros. O nome mais falado na reunião com o FHC é o teu. Eu falei, por que o meu? Por que você entrou com ação? Porque você entrou com ação no trabalho do Rio Doce, você barrou a venda da Vale do Rio Doce por 14 dias, ele botou 550 advogados. Você entrou com ação para a devolução do fundo de garantia. Você está na Comissão Nacional do Benzeno, o FHC perguntou para o ministro do Trabalho, que esse tal de Leonardo, da Comissão Nacional do Benzeno, que fica perturbando a gente? Ele falou... Muito bom, muito bom. Olha, Muito bom. o nome mais falado na reunião é o teu. Aí nós fizemos Nem te conhecem, mas sabem de ti tudo. Mas sabe pelo nome. Aí nós fizemos uma exposição em São Paulo, né, um seminário sobre benzeno. O ministro do Trabalho, na época, do FHC, contou isso para mim, contou isso lá para a gente, lá, né, para a galera lá. Porra, o Leonardo é nome contado lá na reunião do FHC. O FHC está... Então, os ataques eram terríveis. Para você ter uma ideia, eu era do Conseste, e aí, junto com o pessoal do Conseste, nós fomos na CSN, já tinha sido privatizada, nós fomos lá por causa do benzeno. Naquele dia, morreram 3 trabalhadores por causa de contaminação para o H2S, ácido sulfúrico. Menino. Tinha 3 mortos lá. Aí o médico, que era do Ministério do Trabalho, falou, Leonardo, agora é poder de polícia, agora nós vamos entrar. Porque eles barraram a nossa entrada. Aí ele deu carteirada, chamou a polícia e nós entramos. Nós entramos e tivemos uma reunião lá com a Maria Luísa, não sei o quê lá, eu acho que era Maria Luísa que o FHC botou lá como presidente lá da CSN. Tivemos reunião com todos os diretores lá, e eu falava, vocês têm que acabar com o benzeno aqui. Quando eu saí da reunião, não tinha nada a ver, eu estava de folga. Estava de folga na refinaria de Manguinhos. Quando eu cheguei na refinaria, um engenheiro de segurança, tá? Vou falar o nome dele aqui porque esse é real, Carlos Alberto Leal. Carlos Alberto Leal, ele é engenheiro de segurança. Ele me chamou e falou assim, me chamou lá na sala dele, o que você foi fazer na CSN? Eu falei, te interessa? Não, porque ele queria me dar punição, ele queria me punir. Ele ia te dar punição para ti. Queria me dar punição. Mas quem era um segurança? Não, mas assim. Ataque é assim. Por quê? Porque eu fui na CSN para impedir a contaminação por benzeno. E aí, quando eu cheguei na refinaria de Mangueiras, eles queriam me dar punição. E me deram punição depois. Eu estava fazendo campanha na minha folga para o Enio Barreto, que foi secretário de Energia do Rio de Janeiro. Ele foi da comissão, ele foi da equipe de transição do Lula, né, de 2003, né, do Enio Barreto, biólogo da Petrobras. Ele era candidato a deputado federal, eu estava do lado de fora da refinaria, no meu horário de folga, Totalmente legítimo. Panfletando na porta da refinaria. Eles foram lá me achacar. Quando eu cheguei no dia seguinte para trabalhar, eu levei uma punição de 3 dias. Qual motivo? Porque você estava panfletando. Eu panfletando do lado de fora da refinaria, na minha folga, eu faço o que eu quero. Claro. Márcio Soares era o chefe de turno, tá? Márcio Soares, ele está no grupo aí da refinaria de Manguinhos. O Márcio Soares, ele chegou e falou assim, me chamou lá quando eu estava chegando na refinaria à noite para trabalhar. Leonardo, estão te chamando lá no RH da refinaria de Manguinhos. Cheguei lá, o Márcio falou, olha, tem uma punição aqui para você assinar. Aí eu assinei. Porque os advogados me instruíram. Eu discordo e vou recorrer. E entrei na justiça. Pô, os caras me puniram porque eu estava panfletando com um deputado... Na tua folga. Candidato do PT, na minha folga, do lado de fora da refinaria. Não foi dentro da refinaria, não. Eu fui punido. Levei 3 de punição. Então, é normal isso. Os ataques é normal. Isso é normal. Isso é normal, Leonardo. Isso é normal. Já passou um filme na minha cabeça.
Fiquei 11 anos como diretor do sindicato apanhando. Mas não tem problema não, cara. Sabe? A terra não é plana? Então, essa terra não dá volta, ela capota. Ela capota. Leo, querido, E aí quando é que nessa vida maravilhosa que tu tem, eu vou explicar aqui para o nosso público querido, que já sabem, alguns outros não. Então, primeiro vou perguntar para o chefe, quanto tempo mais temos, Leo? 2 minutos para 1 hora. Não, olha só, América Vermelha. Leonardo Bastos, você viu que usaram uma carta psicografada como argumento de defesa jurídica no júri popular da Boate Kiss? Isso é válido juridicamente? Bom, estão te fazendo como advogado, a gente quer saber de ti, tá? Mas antes de tu responder, Leo, eu quero que... Oi. Eu queria dar um recado aí com a América Vermelha. O América Vermelha é o Zanella. Ele é de Santa Catarina. Né? O Zanella vai estar com a gente amanhã, comigo e com o Jair Galvão, a partir das 4 eu vi. O Zanella. Se você puder participar, estaremos juntos. Com certeza amanhã. Vou estar assistindo, pelo menos. Isso. Tá numa live. Tá certo? Ô, Leo, antes de tu responder, meu bem, eu quero que tu explique para nós como se dá essa transição, essa tua luta aí sindical. Para mim é fantástico, para mim essas lutas são as melhores, né? Mas eu quero que explique, porque o nosso tempo também não é tão grande, e o teu currículo não é muito maior. Mas reduzindo um pouquinho, como é que se dá essa transição de sair do Rio de Janeiro, vir para Rio Grande do Sul? Como é que tu virou gaúcho? Eu lendo um jornal, né? O jornal O Dia, que é um jornal muito popular no Rio de Janeiro, tinha uma barrinha bem pequenininha embaixo, assim, ó, concurso. Eu já tinha feito 3 concursos na Reduc, e o FHC cancelou tudo. Eu passei e eles cancelaram, né? E aí tinha uma barrinha lá embaixo, né? Concurso na Refap, né? Na Refap. Na Refap eu vim para cá. Eram 1.800 candidatos, concurso para operadores com experiência, né? Em refinaria, né? A experiência como operador, porque a refinaria estava parando por falta de funcionário. Ela tinha acidentes, tudo está parando por falta de funcionário. Aí eu fiz o concurso, tinha 50 vagas, né? Passaram 40, eu fui o 14º do concurso. Teve a parte psicológica, né? E dos 40, só passaram 16. Dos 16, fizeram o curso para nivelar o conhecimento, só passaram 13. Olha que número bonito, 13. Só passaram 13. Eu fui o segundo colocado, né? Empatado com o Leandro Siqueira, né? A primeira colocada foi a nossa companheira, né? Acho que esse é o nome dela. E ela foi a primeira colocada. Então, passaram 13, né? Pelo concurso mesmo, passaram 11, porque 2 foram readaptados de outros setores, né? Um deles faleceu esse ano, Alexandre Duquia, faleceu esse ano. Conseguiste te adaptar facilmente ou teve um pouco de dificuldade? Não, foi tranquilo. E aí eu fiz com muita gente me pressionando. Leonardo, você devia fazer uma faculdade de meio ambiente, porque eu trabalhando com água, né? Eu trabalhando com água na refinaria e energia elétrica durante 20 anos já, né? Eu estou ainda funcionário da Petrobras, né? 20 anos de tratamento de água. Aí eu entrei para o Comitê Sinos, né? Comitê de Gerenciamento de Bacia. Eu já estou lá há 18 anos, esse ano faz 19. Agora nós estamos em processo de eleição, né? Eu devo retornar agora. Estou representando o Lions Club,
de Sapucaia, do qual eu já fui presidente, né, 4 vezes, né, presidente do Lions. E aí eu fiz a faculdade com 44 anos, né, passei na Universidade Estadual, né, mas me mandaram para a Serra Gaúcha, e como era muito distante, eu preferi sair, né, fiz um novo concurso na Unicinos, né, passei na Unicinos, e fui fazer, em 2004, a gestão ambiental na Unicinos, que era perto da minha casa, pago, né? E outra coisa, agora vem o detalhe, eu estudei na Unicinos pelo FIES, eu tinha FIES. Chuta, e não é mentira, eu posso provar isso. Para quem quiser, eu mostro. Chuta quanto era a parcela que eu pagava do FIES por mês. Chuta. Você não vai... Não adianta. Eu pagava R$ 34. 34. Vou repetir. Eu pagava do FIES, da minha faculdade, Unicinos, que é a maior universidade católica do planeta. Eu pagava pelo FIES, que eles se separaram, eu pagava R$ 34 por mês. Acabou de pagar em julho do ano passado. E eu falei assim, não vou pagar tudo, porque eu quero manter até o final. Eu quero manter até o final para ficar o registro. Para quem quiser, eu mando o boleto. Para quem vocês quiserem, eu mando meu contrato para vocês verem. Né? Isso então, foi tudo precisamente no governo Lula e Dilma, né? Eu não podia ter ProUni por causa da minha renda. Eu não podia ter ProUni. Claro. Não. Eu tive colegas lá na minha sala, negros, pelo ProUni. Eu tive lá colegas negros na Unicinos, né? Que é cara, uma universidade cara. É cara que eu digo porque nem para o meu padrão eu podia pagar. E aí os colegas entraram pelo ProUni, eu entrei pelo FIES. Eu pagava R$ 34 por mês. Tempos bons, hein? Para quem quiser. É tudo culpa do PT. É culpa do PT. Esse ladrão do Lula aí que... Esse ladrão do Lula aí que deixava os pobres andar... A desgraça do Lula me colocou na universidade aos 44 anos, Roda, para pagar 34 Eu sei, eu estou debochando, eu tenho maior orgulho também. Declaro aqui... Eu também estou debochando. Eu sou uruguaia, eu sou filiada ao Partido dos Trabalhadores 10 anos depois que o partido se fundou, porque eu estava militando, mas eu era clandestina. Então tenho maior orgulho do Partido dos Trabalhadores. Eu ajudei a criar o PT no Rio de Janeiro, né? Apesar que eu não fui filiado, mas ajudei a criar. Ajudei a fundar em 94 a FUP, Federação Única Petroleira, em 94. Nós tivemos uma reunião em 93 em Santos. Em 94 fui em Friburgo. Eu, inclusive, encontrei os colegas daqui do Rio Grande do Sul lá, estavam lá. O José Luiz, né, Gomes de Souza, estava a Sandra, a Márcia, que faleceu esse ano, né, infelizmente, de câncer, né, tem uns dois meses atrás ela faleceu, a Márcia do Sindicato. Então, eu encontrei lá e a gente confraternizou. Eu pelo Sindicato do Rio de Janeiro e eles pelo Sindicato do Sul. E nós ajudamos a fundar a FUP em 94. Em 93, eu já tinha ajudado a fundar o Sindicato Norte Fluminense, Sindipetro Norte Fluminense, né? Sindicato dos Petroleiros. Porque nós tínhamos, no Sindicato do Rio, nós tínhamos 2 delegacias sindicais, Angra, Campos e Macaé. Então, nós resolvemos, por uma decisão da categoria, criar um novo sindicato. E aí eu ajudei, né? Eu fui voto, né? Inclusive, eu relatei meu voto, né? A favor do sindicato. Então, o Sindicato NF, em 93, foi cria nossa, né? Pelo sindicato. Então, foi isso aí. Aí, aqui no Rio Grande do Sul, me chamaram para ser 2 vezes diretor sindical. E aí eu fui. 2 vezes. Então, estamos aí. Ô, Leo, o nosso tempo não está muito que digamos, né? Mas assim, ó, tudo bem. E como é que surgiu
Olha, aqui te estão fazendo a pergunta. Leo, você conheceu o Saturnino Braga? Saturnino Braga, ele foi do PDT, né? E eu não gostava dele. Eu não gostava dele, era um cara muito reacionário, né? Ele foi do PDT. Se eu não me engano, ele foi prefeito do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Agora eu não estou bem lembrado, o Zanella. Mas conheci sim o Saturnino Braga. Pessoalmente, não. Pessoalmente, não. E aí, como é que surgiu? Eu vou esclarecer a nosso povo que nos está escutando ali. Eu sou das mais novas da TV, tive o orgulho de ser convidada por nosso companheiro aí e por o Charles. É, como que surge a ideia da Rádio TV Repensar, que hoje ela está tão adiantada, tão avançada e tão divulgada, inclusive fora do país? Como surge essa ideia aí? Rosa, eu falei isso para vários companheiros. A gente não consegue fazer nada sozinho. Não consegue. A gente tem que trabalhar em grupo. Não tem jeito. E para passar informação, eu falo isso para todo mundo, para quem quiser me escutar. Eu não sou jornalista de fato, eu posso ser de direito, não de fato, né? Ou o contrário, não sei. Mas eu já pedi, já requisitei o meu registro como jornalista, tá bom? Por quê? A gente tem que passar informação. A informação é a base de tudo. A mesma energia que você gasta para falar com 10 colegas, você fala com 1 milhão de pessoas. Como é que você fala para 1 milhão de pessoas? É com uma rede social, é com uma TV, e a TV tem esse espectro, né, de comunicação muito abrangente. Então, a ideia foi comprar uma rádio, uma TV, convidar os companheiros, né, para a gente divulgar questões progressistas. E, claro, né, hoje o nosso maior progressista no Brasil é o Lula, né? E a gente tem que eleger Lula ano que vem para acabar. En estos momentos, inclusive, o nosso companheiro Lula, desculpa te interromper, ele está entrando na Casa Rosada, lá na Argentina, sendo recebido com honras, né, do estadista que ele é. Né? Então, esse é o nosso orgulho, né? Nós temos o nosso companheiro Lula lá. Eu tenho que falar, porque eu não posso deixar passar. O Lula foi meu cabo eleitoral. Né? O Lula e o Vicentinho. Eles vieram de São Paulo para a nossa primeira gestão no Rio de Janeiro, da FUP-CUT, né? E aí eles foram para o Rio de Janeiro para fazer campanha para a gente. O Lula e o Vicentinho. Ficaram lá, o Lula ficou uma semana, tudo. Eles vieram de São Paulo para isso. E outra coisa, quem tem Lula como cabo eleitoral não perde uma eleição, né? Nós ganhamos, né? Não precisa mais nada, né? Nós fizemos uma composição, era chapa 1 e chapa 2, a nossa era chapa 1, a chapa 2 também era da CUT, né? Mas era de uma outra tendência, mas nós juntamos as duas e fizemos uma excelente gestão, né, do Sindipetro RJ. E depois eu tive mais duas, né, como diretor, fui reeleito mais 2 vezes. Fui reeleito também várias vezes pela comissão de base, né? A Manguinhos me votava em mim sempre, né? Falava que eu era figurinha carimbada, votava em mim, e também votava em mim para a CIPA. Eu fui 3 ou 4 vezes, eu fui vice-presidente da CIPA em Manguinhos, né? Porque a categoria queria que eu estivesse na CIPA. E eu estava sempre na CIPA, né? Defendendo a segurança dos trabalhadores. Então, eu juntava... A segurança do trabalho, claro. Segurança, saúde e meio ambiente. Que, aliás, eu fui diretor da Secretaria do Sindipetro de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Novas Tecnologias. Essa era a nossa secretaria lá no Sindipetro RJ. Ô, Leo, querido, a gente tem muitas coisas, tu tem um belíssimo currículo. Confesso que me sinto muito lisonjeada de ter sido convidada para esta TV maravilhosa.
E eu queria que tu fizesses duas coisas. Uma, que tu deixasse as tuas próprias considerações finais da tua própria história, tá? E a outra, que deixasses uma mensagem para esses novos jovens sindicalistas que não tiveram essas lutas que tu, eu e outros tantos tivemos. E aí, então, a gente vai encerrando por aí. Fica à vontade. Rosa, eu digo o seguinte, pela minha vasta experiência, eu estou com 61 anos, minha experiência que eu comecei militando em clubes de futebol, né? De clube de escolar, né? Já comecei lá com 12 anos de idade, 13 anos de idade, liderando grupos no meu bairro, né? Criei lá o clube, né, lá do bairro e tudo mais, onde juntava a garotada e a gente dava certas instruções também de cidadania, né? Já comecei lá com 12, 13 anos de idade, né, e foi por aí fora. Então, eu acho que, com o acúmulo de experiência, né, que eu tenho, eu simplesmente não passar para ninguém é um desperdício. O que vai acontecer se eu não passar para os outros? Eu vou morrer e vou levar comigo no caixão? Não valeu de nada a tua luta daí. Nada. Então, não teria finalidade nenhuma. Então, a vida tem uma finalidade. É de você aprender e repassar para os seus amigos, colegas, companheiros, familiares, filho, neto, sobrinho. Você tem que passar alguma coisa de bom. Tá? Como a gente diz na questão do meio ambiente, é a pegada que você vai deixar. Qual é a pegada que você vai deixar? Qual é a marca que você vai deixar? Tá? É uma marca boa ou uma marca ruim? Né? Então, é isso. Essa informação a gente tem que deixar para as gerações futuras, né? Para eles poderem aprender. Claro que a gente não vai ensinar o pulo do gato, porque o pulo do gato é uma coisa natural de cada pessoa. Mas a gente instrui, né, e estimula as pessoas, principalmente os mais jovens, a lutar. Em 2018, né, só para complicar e terminar, em 2018, eu, na minha casa, dormindo, né, de tarde, tirando um cochilo, me chamaram no portão, tinham vários sindicalistas, a doutora Maria Juliana, né, que é epidemiologista da Fiocruz, estava o Estênio Rodrigues, que agora fez uma operação complicada, agora está se recuperando, ele é da Escola Superior de Saúde Pública, Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, o Adair Rocha, que é enfermeiro, também militante, e outros militantes, chegaram para mim, entraram na minha sala para conversar comigo. Leonardo, você que brigou tanto lá na década de 80 e 90, contra o amianto, contra o jateamento de areia, contra o benzeno, contra Ler e Dort, contra disacusia, perda auditiva. Você não quer voltar a lutar contra o amianto? Né? Eu falei, eu topo. Foi porque está faltando jovens. Nós temos que pegar as cabeças brancas, né? Os cabeças brancas para fazer isso. Eu aceitei e nós fundamos a ABREA, Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto, em 2019. Eu sou secretário-geral da ABREA. Então, essa chamada para os mais antigos, os mais idosos, não os mais idosos, não. O idoso é um jovem que deu certo. Então, os mais experientes, eu digo assim, para ensinar para os mais jovens, né, o que tem de luta ainda pela frente. E nós temos que recuperar essas lutas. E a luta continua, companheira e companheiro. Né? A luta continua. Tá? Então, esse é o meu recado para os mais jovens. Não se enfraquecer diante de uma dificuldade, porque as dificuldades vão surgir na vida. Mas a gente supera. Né? Eu consegui superar, a Rosa conseguiu superar. Gente, a Rosa é ex-prisioneira, sabe, presa política. Não é de mim que vamos falando. Hoje o programa de um entrevistado é o Leonardo Bastos. Olha só, a gente tem que chamar a atenção do chefe.
Tá certo. Ô, pessoal amado. Muito obrigado, Rosa. Fala. Muito obrigado pelo convite, tá? E sexta-feira que vem a gente entrevista. Eu não sei quem vai ser entrevistado sexta-feira. A gente vê quem é que vai... Isso é surpresa na reunião da equipe, eu te passo. Surpresa, surpresa. Tá? Eu quero agradecer a todo mundo, quero te agradecer a gentileza, não só de ter me levado para a rádio, para a TV, a gente vestiu de fato, não só apenas, né? Vestiu de fato, estamos na luta, somos os imprescindíveis. Outra camiseta. Ah, tá bem bonita. Mas então, gente, ele é o chefe e a gente também tem que mostrar, né? Então, pessoal, muito grato por estar acompanhando todos nós. E eu quero agradecer, quero desejar vida longa à nossa Rádio TV Repensar, porque essa é a nossa essência, o repensar, o reconstruir, o reavançar em todo esse retrocesso que nos tiraram daquelas lutas que o nosso companheiro Leonardo Bastos, com o companheiro Lula, nosso líder, e outros tantos por aí, tinham avançado, e agora esse genocida aí, com todos os seus assassinos juntos, destruindo um Brasil maravilhoso. Então, ninguém faz nada sozinho, hasta a vitória sempre, venceremos. Brigadão, até sexta-feira.